E aí, pessoal, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Feliz ano novo, feliz 2025. Desejo para vocês muita saúde, muita paz, muito sucesso para esse ano, né? E muito mais de Deus para esse ano 2025. Não estou começando do jeito que eu queria começar, né? Do jeito que estava nos meus planos, nos meus projetos, mas aqui estou eu, numa nova realidade, e eu queria compartilhar com vocês, né, contar como tudo aconteceu, né, tudo que se sucedeu do dia 20 de dezembro para cá, né, como vocês estão vendo, né, eu tive uma paralisia facial, uma paralisia de Bell, também conhecida como paralisia de Bell, algo, né, que segundo médicos e quem entende do assunto, isso que é algo muito comum de se acontecer, né? Que na minha cabeça não era assim e terminou o que aconteceu comigo, né? Hoje são 9 de janeiro, 9 de janeiro. Eu comecei ontem a minha primeira sessão de fisioterapia, né? Vou ficar fazendo segundas, quartas e sextas. E vamos ver se com 5 sessões, né, eu já vou ter voltado para minha vida normal, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês como foi. No dia 18 de dezembro, eu me desliguei do cargo que eu exercia, né, de trabalho, né? Estava exercendo o cargo de diretora escolar. E no dia 18 eu entreguei o cargo. E no dia 19, na quinta-feira, quando eu acordei, percebi, né, que a minha língua estava diferente. Tava como se fosse um aspecto de encerada. Eu já até escutei outro termo falando sobre metalizada, né? É como se tivesse uma película envolvendo minha língua. E aí tudo que eu comia ficava uma textura diferente. Eu não conseguia sentir a textura do alimento como realmente ela é. E aí eu achei super estranho, né? Eu fiquei meio assim, comentei com meu esposo, disse, já isso, tá acontecendo isso, minha língua tá desse jeito, né? E eu tô achando estranho, né? E aí eu comentei com ele, né? Eu disse, amor, né? Eu tô sentindo algo diferente. E aí, beleza. Passei o dia desconfiada, né? Aí à tarde eu fui passear com as meninas, de noite a gente fez um lanche. E aí eu comendo, eu até comi esfirra. Eu comendo esfirra, eu já achei muito estranho, muito. Eu disse, não tô sentindo o sabor das coisas, tem alguma coisa diferente em mim. E aí eu ainda, né, comi direitinho e tudo, né? Quando foi durante a madrugada, eu senti um desconforto gástrico, como se fosse assim com vontade de vomitar. Achei que tivesse sido as esfirras, né? E aí eu comecei a sentir esse lado daqui da minha boca, que é justamente o lado que está paralisado. Eu comecei a sentir, esse aqui meu começou a pulsar. Aí eu disse, oxe, até segurei assim, fiquei assim um pouquinho, né? Aí eu disse, oxe, que estranho, de madrugada. Isso é besteira, que às vezes o olho da pessoa fica piscando e a gente diz que é estresse, né? Então a boca tava tremendo. Aí, enfim, não dormi direito. Fui dormir com minha menina, mas, né, minha outra filha. E quando foi de manhã, eu senti esse lado aqui, ele amanheceu inchado. Eu até disse assim, parece até que eu fiz botox, né? Parece até que eu fiz botox. E ele tava com esse lado de fato aqui inchado. E aí eu mostrei meu esposo, ele disse, realmente tem uma coisa diferente, né? Acho que ele é ferriada. E aí fui lá na minha irmã, conversar com minha irmã. Aí ela disse, faça um bico. Aí eu fiz um bico. Quando eu fiz o bico ainda saía. Porém, ele tava a boca inchada. Pisco o olho, eu piscava o olho,
O outro eu piscava, agora não pisco mais, né? Piscava o olho também. E aí, ela disse, fica de olho, né? Aí eu falei sobre a língua e tudo. Passei o dia desconfiada. Mesmo assim, você sabe que mãe não para, né? Fui no supermercado. Acho que eu passei umas 3 horas dentro do supermercado. Fiz minha feira completa. E voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, aí eu já, um lado da minha língua aqui, já não tava mais sentindo sabor. E sentindo uma pressãozinha desse lado do rosto. E aí, depois que cheguei em casa, que fui almoçar, eu percebi essa diferença na minha língua, né? Eu me dirigi ao hospital de emergência e trauma daqui, de João Pessoa, né? E chegando lá, eles já me notificaram, disseram que não tratava de paralisia facial. Eu procurasse um outro local, né? E eu fui seguir para o Hospital Edson Ramalho. Por sinal, foi o hospital onde eu tive as minhas 2 filhas. E lá também é maternidade. E aí começou a minha saga. Eu entrei no Edson Ramalho, era por volta de umas 5 horas da tarde. E saí do Edson Ramalho, era 1h40 da manhã. Né? E assim que passei pela médica, né? Minha pressão deu alta, né? Tava muito nervosa, tava muito aflita. Meu emocional tava muito abalado. Então, não tinha como minha pressão ter dado baixa, né? Não tenho pressão alta. E aí eu passei pela médica, né? Ela solicitou uma tomografia para descartar um risco de AVC, né? E fez várias perguntas em relação ao que eu estava sentindo, né? Em relação aos meus reflexos, se eu tinha sentido dormência, né? De um lado do corpo, como é que tinha acontecido. Então eu expliquei tudo bem detalhado para ela. Quando eu conversei com ela, eu estava falando até um pouquinho direitinho, né? E aí ela solicitou também, ela solicitou um beta pra mim, porque eu tava também, né, achando que eu tava grávida e tudo, né? Tava com atraso menstrual. E aí, né, conversou comigo direitinho, eu achava que era uma paralisia de Bell, porém queria descartar o risco de AVC. E que eu iria de ambulância para o hospital de trauma para fazer uma tomografia. Aí ali eu já me desestruturei, né? Fiquei super nervosa e tudo e tal. E pronto, depois de sair foi só a longa espera, né, gente? Não tinha como ser diferente do hospital público, não tinha como ser diferente, né? Por volta de 9h30, acho que 9h30, 10 horas da noite, eu entrei dentro de uma ambulância. E foi uma assim, das sensações mais difíceis da minha vida, sabe? Porque a gente só pensa, quem é mãe, só pensa nos filhos, né? E eu pensava demais nas minhas filhas nessa hora. Meu esposo estava lá comigo, ele foi acompanhando a ambulância até o trauma, ficou me aguardando fazer. Depois eu voltei de novo na ambulância, no hospital, e ele estava lá junto comigo, né? Firme e forte, assim, me dando força. Mas eu vou dizer, foi uma das cenas mais difíceis, assim, eu tive que me controlar muito, muito, assim, né? Para não ter uma crise de choro, né? Para não me desesperar, porque de fato você, até a quarta-feira, 18, eu estava bem, né? E de repente eu estava ali numa sexta-feira dentro de uma ambulância, gente. A nossa vida muda assim. Rapidamente a nossa vida pode mudar, sabe? E ali eu me senti tão vulnerável ali, sabe? Tão entristecida, sabe? Com tudo que tinha me acontecido. No fundo, eu sabia as causas e tudo, né? Enfim, mas quando eu entrei dentro da ambulância, eu fui ali com um senhorzinho que também estava com suspeita de AVC. Eu estava com um rapaz que tinha estourado uma espinha e provavelmente tinha criado um abscesso, que os 2 olhos dele praticamente, um estava totalmente tampado, inchado, e o outro estava quase fechando. E eu estava com outro senhor que estava com os olhos amarelados, e aí pediram a tomografia, não sei se cada um com a sua
dor, né? Cada um com sua particularidade, cada um ali só com seus pensamentos, ele, né? Cada um em Deus, né? O medo, na angústia, na incerteza, né? E aí a gente seguiu, fizemos a tomografia. Eu nunca tinha feito a tomografia na minha vida. Fiz uma tomografia. O senhorzinho ficou e o restante foi liberado para retornar ao Edson Ramalho, né? Ali eu já fiquei um pouco aliviada, porque assim, eu deduzi que se eu ficasse, né, porque tinha dado alguma coisa, né? Mas aí eu retornei, o exame do beta deu negativo, né? E fiquei aguardando o resultado, o laudo chegar do hospital para poder passar pelo médico. Nessa hora que eu passei pelo médico, eu também já não tava falando mais nada. Eu tô até falando bem, porque quando eu conversei com ele, quase que não saía nada, né? Até me adaptar a essa nova fase, né? Esse novo lado, né? Que eu sei que é provisório, em nome de Jesus. E aí, quando ele viu, realmente foi constatado que, né? E provado que não tinha sido um AVC. Glória a Deus por isso, né? Meu coração se aliviou tanto naquela hora. E que realmente era uma paralisia facial. E o que tinha causado, né, justamente do lado, desse lado paralisado, que é o lado direito, né, tinha causado uma inflamação no seio da face. Eu, mais ou menos em começo de novembro, eu viajei para Natal e fui fazer viagem em família. Todo mundo foi para Natal e depois dessa viagem, todos nós adoecemos. Todos nós aqui de casa, com exceção da minha filha e meu esposo. Era gripe e uma tosse sem fim, uma tosse que o mundo ia se acabar. Eu sei que todo mundo pegou, foi um mau processo para se recuperar. Quando a gente se recuperou, eu adoeci de novo, eu e minha irmã. Então era muita secreção. Gente, o meu catarro, ele não era mais nem verde, ele já era amarelo. Era uma coisa horrível, horrível, horrível. E aí eu fui fazendo os paliativos em casa, não tomei antibiótico, não tomei nada, né? E isso infeccionou, eu tenho sinusite, né? E isso infeccionou o lado direito, que atingiu o quê? O meu nervo, né? A infecção atingiu o meu nervo, né? E aí foi constatado na tomografia que realmente tinha sido isso. Então a medicação foi, né? Naquele momento eu saí de lá com a seguinte medicação. Eu tomei antibiótico por 7 dias, 750, okay? Amoxicilina com clavunato, eu acho. Tomei 7 dias para tratar essa parte da sinusite, né, e da secreção. E aí, o colírio, né, a médica já tinha passado o colírio para ficar usando o olho afetado, né, que eu uso ele 3 vezes ao dia e eu lavo bastante com soro. E pronto. Foi o que o médico passou. E Buzonide para nariz. Pronto, vim embora para casa. Aí foi aquele processo de aceitação, né, eu chorando muito, muito abalada psicologicamente, né, se ver assim não é fácil, enfim. E aí, o que aconteceu? Né, meu nervo estava muito inflamado e estava atingindo muito o meu ouvido direito, muito, era uma dor insuportável. Até que eu fui, né, uma observação que eu fiquei com a minha audição 100 vezes mais aumentada. Então ninguém pode bater palma perto de mim, gritar perto de mim, música alta perto de mim, porque é como se estivesse dentro do meu ouvido. Aí quando foi depois de Natal eu fui para a médica do PSF. Quando ela me viu, minha pressão estava alta de novo. E ela me mandou diretamente pro trauma. Cheguei no trauma, já sabia que nem ia me atender, mas fui, né? Então, vai pro Edson Ramalho. Voltei pro Edson Ramalho. Cheguei no Edson Ramalho, gente, era uma e pouca da tarde. Eu vim sair, era 7, quase 8 horas da noite. Mesmo assim, fiquei porque eu ia ser atendida por um otorrino, que era o que eu queria, ser atendida por um otorrino. E graças a Deus, assim, foi uma demora quase que insuportável, eu tava com muita dor. E graças a Deus, assim, um médico maravilhoso, humano demais, sabe? Eu fiz 9 dias de corticoide,
9 dias de corticoide. E acho que foi só. Não teve outra coisa. E ele me passou um remédio pra dor. Porque ele perguntou o que eu tava tomando pra dor. E eu disse a ele que tava tomando Dipirona. Esse não, Dipirona não serve, né? Aí, graças a Deus, ele me passou uma medicação que, quando eu cheguei em casa, que comprei, tomei o primeiro corticoide, né? E tomei o primeiro comprimidinho sublingual, minha gente. Foi a primeira noite que eu dormi, assim, direitinho, depois de tudo o acontecido, né? E graças a Deus eu fiz o tratamento direitinho, tomei tudo direitinho. E graças a Deus também sem dores. Graças a Deus, graças a Deus. Então, ontem eu comecei a minha fisio. E vamos ver quantas sessões serão necessárias para que eu volte, né? Para que o meu rosto volte ao normal, para que eu consiga voltar a movimentar. Eu sinto tudo, gente. Não tem nada dormente aqui, nada. Eu sinto tudo. Meu rosto continua sensível, né? Ele só não corresponde, né, aos estímulos. Então, levantar a sobrancelha, tá vendo? Aqui que começou a puxar um pouquinho, tá vendo? Aqui já. Piscar o olho, né? Eu só pisco esse. Então, esse lado aqui eu já trabalhando agora por 2. Esse aqui já não trabalha, né? E tipo, fechar o olho, né? Muitas vezes eu tenho que ir ajudar meu olho. Eu comprei o adesivo para fechar, mas eu não consegui me acostumar com ele. Então, eu tô tendo um cuidado redobrado com os meus olhos. Que é uma das coisas, um dos pontos mais delicados, né, da paralisia é o olho. Porque ele pode sofrer sérios danos mesmo, né? E é isso, né? Assim, gente, eu também, outra coisa importante, eu não parei de fazer, mesmo depois do acontecido, eu comecei a fazer os exercícios em casa, não parei, né? Peguei umas ideias não. Peguei algumas coisas na internet, vi o que podia, o que não podia, e comecei a fazer, piscar o olho, fazer bico, mandar soltar beijo, né? Tipo, meu bico, um lado ainda tá descido, né? A fala, tem hora que eu falo melhor, tem hora que não fica tão legal, né? Tipo, pra dormir desse lado aqui. Se eu dormir suspense, é como se isso aqui meu tampasse minha via aérea. Então, assim, é tudo uma questão de adaptação. Comer, super difícil, né? E tem o tempo todo tá com um guardanapo segurando a boca, porque a água escorre por aqui. Então, a gente tem que ajudar um lado do corpo, né? Já voltei a sentir, não é de 100%, mas já voltei a sentir o sabor do lado direito da língua, né? Mas a língua ainda continua um pouquinho encerada, como eu disse a vocês, né? Então, eu acredito que tudo isso é parte do processo. Eu tô tentando levar, né, da melhor forma possível. Minha família, graças a Deus, né, tem me ajudado bastante, né? Eu glorifico ao Senhor pela vida da minha família, do meu marido, minhas 2 filhas que me dão muita força. Mas não foi fácil se ver assim no Natal. Quando eu vi minha foto no Natal, gente, sorrindo, foi muito pesado pra mim, sabe? Foi um luto profundo dentro de mim. Eu sei assim, eu não estou ingrata, né? Eu tô grata a Deus porque estou viva, né? Porque poderia ter sido algo bem pior. Mas foi uma coisa que é reversível, graças a Deus, né? Eu sei que com o tempo tudo vai voltar ao que era, né? Meu rosto, eu tenho assim, fé em Deus que eu vou voltar a sorrir direito, né? Por enquanto eu só tô sorrindo só de um lado. É um pouquinho ruim, né? Mas a gente tem que ver o processo, né? Eu tive meu período de luto, né? Período que eu chorei, que eu esbravejei mesmo, assim, que eu gritei, sabe? Que eu disse, por quê, né? Por que tudo isso tá acontecendo comigo? E agora eu tô nessa fase, assim, de aceitação, né? Tô bem, tô vivendo outra realidade, não vou mais, né, trabalhar fora. Esse é um ano que eu vou ficar em casa, né? Já era um desejo meu, né? Mas assim, não era de ficar 100% em casa. Eu ia trabalhar esse ano, né? Tinha um emprego certo pra mim e tudo. E agora eu não vou mais, né? Agora eu vou me dedicar à minha casa,
as minhas filhas, né, meu marido, né, e a cuidar de mim, cuidar da minha saúde, né, me priorizar um pouco, ter um tempo mais com o Senhor na minha vida, né, e dizer para você, se você estiver passando por isso agora, sabe, tudo passa, sabe, tudo passa, sabe, a única coisa que não passa é o amor de Deus, sabe, e aceite o processo, né, viva as dores que tiver que viver, mas levante sua cabeça, tá, porque nada é o fim, tudo é um recomeço, né? Eu encaro hoje isso como, não é como um fim, me ver assim, falando desse jeito, né? Se você olhar meus vídeos, né, saudável, né? Você vê que a diferença é muito gritante, né? Mas eu encaro hoje como um recomeço, né? Quando eu olho para minhas filhas, eu disse, não, eu preciso levantar a cabeça, né? Por elas e por mim, né? E eu tenho certeza, assim, que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele não vai me deixar faltar nada, né? E que vai ser um tempo novo na minha vida, né? E outra coisa importante também que eu queria também deixar para vocês em relação a emprego, a trabalho, é, tem certos dinheiros, sabe, gente? Tem certos aumentos salariais, tem certas, alguns reais a mais na conta que não vale a pena. Porque a nossa saúde, ela não tem preço, mas a enfermidade, ela custa muito caro, né? Então, eu pensei nisso, né? Achei que ganhando um pouco mais seria melhor, né? E terminei perdendo minha saúde. Pensei mais nos outros do que em mim, né? Pensei em não abandonar o serviço, né? Assim, foram 4 meses de muito aperreio, muito, até ameaças, sabe? Foi uma troca que eu fiz que custou a minha saúde, né? E não vale a pena, gente, não vale a pena, sabe? Eu pensei nos outros e eu esqueci de mim, né? Para não deixar uma função, para não deixar um cargo descoberto, né? O que é que vão pensar de mim se eu deixar, se eu sair agora, né? O que é que as pessoas vão falar de mim, né? Como é que fulano vai ficar aqui sem mim aqui na empresa para auxiliar, para ajudar, né? E eu fui ali só como uma esponja, só absorvendo tudo aquilo. E quando eu saí, gente, no dia que eu saí, no dia 18 de dezembro, que eu fiz a última reunião, sabe? Que eu entrei dentro do carro, assim, o mundo parece que tinha saído das minhas costas. E meu esposo olhou pra mim e disse, agora você está livre, né? Eu disse, agora eu tô livre. Agora sim, né? E depois do dia 18, tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, sabe, gente, o nosso corpo, ele cobra. Ele cobra. E ele cobra caro. Então, é o conselho que eu dou pra vocês. Não levem tudo. Não levem tudo. Até o sangue dá na canela, como diz aqui no Nordeste, sabe? Leve tudo até o sangue dá na canela, não. Cuide de você, sabe? Porque se a gente morrer, às vezes nem lembrar da gente né? A gente é substituído no outro dia. E deixa eu dizer uma coisa pra você, eu sou daquela que levanta a bandeira assim, não faça mais do que você pode fazer. E aí eu fiz, né? Mas é isso. Vida nova, né? Novo tempo. Quero dizer a você que se cuide se você está passando por isso, né? Eu desejo saúde para você, né? E levanta a cabeça, siga em frente, encare esse tempo como um novo tempo na sua vida. Viu? Fácil não é, mas a gente consegue, tá certo? E se você já passou por isso, né? E quiser deixar aqui também, né, a sua experiência aqui nos comentários também, eu vou agradecer demais. A partir de agora eu vou tentar transformar esse canal num vlog semanal,
né? Para vocês acompanharem também a minha evolução, tá certo? E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Que seja um ano abençoado na presença do Senhor, né? Que seja um ano de grandes oportunidades, de tempo de intimidade com Deus, um tempo de crescimento para todos vocês, tá certo? De prosperidade e muita saúde, porque saúde é o nosso maior bem aqui na Terra, viu, gente? Se não tiver saúde, a gente corre atrás de tudo, a gente faz tudo que a gente quer fazer, tá certo? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.